por um golpe parlamentar, uma das primeiras medidas foi a reforma trabalhista. Você poderia contar mais ou menos concretamente em detalhes o que os trabalhadores vêm perdendo nesse período? Então, novamente, boa noite, André, boa noite, Russo, né, o pessoal que está nos acompanhando aqui mais esse bate-papo, que assim, nós passamos, né, durante um longo período, né, durante o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, passamos a ter muitos direitos. Quando eu falo muitos direitos, nós passamos a resgatar, né, na sociedade brasileira, né, o direito à negociação, né, a minha origem, eu sou dos sindicatos bancários São Paulo Osasco Região, né, antes de ser deputado, fui presidente dos sindicatos bancários, fui secretário-geral, né, e ali na luta dos bancários, nós somos salvadores de bancos públicos e de banco privado. E nós conseguimos, né, restabelecer, né, assim que o Lula assume a presidência do país, né, um bom diálogo com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, né, com o BNDES. Então, praticamente não tinha política de crédito no país. E nós passamos a ter política de crédito. Né? O sindicato que eu presidi foi de 2004 a 2010, dos bancários, São Paulo, da região. Nós tínhamos 94 mil bancários quando eu assumi a presidência do sindicato. Quando eu deixei a presidência do sindicato em 2010, já tinha 136 mil bancários. Como é que aumentou o número de bancários? Todo mundo fala que os bancários iam desaparecer. Né? Aumentou justamente porque teve crédito, porque passou a ter plano de carreira, né, dentro do Banco do Brasil da Caixa. Nós conseguimos negociar com o banco na época, né, passamos a ter um vale alimentação na Caixa que não tinha, né, passou a ter foi uma conquista, né, começou a mexer no plano de carreira da Caixa Econômica Federal, né, acabou com aquela política de terceirizado no Banco do Brasil e na Caixa, então passou a ter concurso público praticamente quase todos os anos no Banco do Brasil e da Caixa, começou a ter muitos programas sociais e começou, né, os trabalhadores, né, o Bolsa Família, o PIS, né, todos os programas sociais, né, o mesmo, eu via Minha Casa Minha Vida na Caixa, questão do FIES, do ProUni, tudo isso, quem instrumentalizou foi os bancos públicos. Agora, foi só os bancos públicos? Não. Né, teve um investimento na Petrobras, né, teve um investimento nos Correios, né, teve um investimento, né, foi criado no Brasil o MEI, o empreendedor individual, né, foi criado o Simples Nacional, que não tinha, se deu uma adequada ali para micro e pequena empresa. Então foi criado todo o arcabouço de 2003 até 2015, entre o Lula e a Dilma, né, que nós passamos a ter aumento real do salário todos os anos, né, você gerou mais de 22 milhões de emprego nesse período. Então, se você olhar, você não tinha mais empregada doméstica, praticamente desempregada, né? Você tinha falta de empregada doméstica nas casas, né? Você não conseguia encontrar um pedreiro desempregado, né? Um arquiteto desempregado, um engenheiro desempregado. Então, de fato, gerou um emprego formal e melhorou também a condição de vida do empreendedor individual. Então, eu quis contextualizar primeiro esse período, porque quando há um golpe na presidenta Dilma, a primeira medida que o Michel Temer faz, assumindo a presidência do país, mudando um pouco o eixo, ele aprova a reforma trabalhista. E na reforma trabalhista, todo mundo, né, falava, né, Rossi e André, né, o pessoal falava da questão do imposto sindical. Ah, o trabalhador vai deixar de pagar um dia de imposto sindical. Né? Então, a gente só ouviu falar só isso em relação à reforma trabalhista. Mas, na prática, o que mexeu naquela reforma trabalhista? O trabalho intermitente, porque até 2017, novembro de 2017, nenhum trabalhador poderia ganhar menos do que um salário mínimo. Quando aprovou essa reforma trabalhista em novembro de 2017, você pode, combinado com o trabalho intermitente, você pode trabalhar por algumas horas. Né? Em vez de você trabalhar, por exemplo, fazendo 8 horas, você pode trabalhar 4 horas. E você recebe metade do salário que você recebe. Então, ali eles já estavam praticando a redução da jornada com a redução de salário. Então, o trabalhador passou a poder receber menos do que o salário mínimo. E isso aconteceu muito em postos de gasolina, né, em mercado. O trabalhador trabalhava 4 horas e recebia praticamente metade de um salário mínimo. Né? Acho que viu isso acontecer também nas cidades de vocês. Então, isso já foi então uma possibilidade do trabalhador passar a receber menos do que um salário mínimo. A outra coisa que foi aprovada nessa reforma trabalhista, ainda no governo Temer, né, foi o banco de horas. Porque banco de horas, né, o que é um banco de horas? O trabalhador ele tem a sua jornada de trabalho normal, né, às vezes a empresa tem uma eventual dificuldade
O trabalhador não trabalha naquele dia e pode compensar aquela hora depois, ou ele trabalha, faz uma hora extra, que ele conta com o banco de horas, e ele vai depois compensar aquela hora no outro dia. O banco de horas só podia ser feito se tivesse uma negociação entre o sindicato, né, e o trabalhador. Então, essa reforma do Temer, ele autorizou, né, você ter um banco de horas direto entre o patrão e o empregado, sem ter mais a participação do sindicato em acordos coletivos. Podia ter esse acordo individual de banco de horas. E com isso, né, banco de horas, que era, você trabalha uma hora, você compensa uma hora e meia, compensa 2 horas em alguns casos, para você compensar uma por uma. Foi aprovado também nessa reforma trabalhista, né, que a gente fala do trabalhador hipersuficiente. Então, todo trabalhador que ganha 2 tetos da Previdência. Então, estou falando, o trabalhador que ganha mais de R$ 11.500, ele não precisa mais ser atendido pelo sindicato. Basta ele negociar direto com o patrão. Então, nós estamos falando, pegar a categoria bancária, 25% do trabalhador bancário ganha mais do que R$ 11.500. Então, em tese, ele não precisa mais do sindicato para negociar, né? Ele pode negociar diretamente com o patrão. Então, essa já foi uma mexida que teve na reforma trabalhista, que você mexeu no banco de horas, mexeu no que a gente fala do trabalhador hipersuficiente, e ele autorizou também o trabalho por hora. E o trabalho por hora, então, eu quero te contratar por 3 horas, por 4 horas, por 5 horas. Então, está autorizado hoje o trabalho por hora. Uma outra mexida que foi feita também, que a gente chama dos PJs. Né? Hoje, um trabalhador PJ, para ele poder prestar serviço para uma empresa, ele tem que ter trabalhado, ele tem que ser contratado numa empresa. Vamos pegar a IBM. Então, vamos imaginar, um banco, ou uma metalúrgica, ou uma indústria química, ele precisa de um analista de sistema. O que ele fazia? Ele podia terceirizar. Só que ele fazia o quê? Ele pegava, né, a IBM, e ele contratava a IBM, e a IBM que mandava o trabalhador para trabalhar num banco, numa indústria metalúrgica, numa indústria química. A reforma trabalhista do Temer, ele autorizou o PJ exclusivo. Então, eu posso hoje contratar um trabalhador PJ, né, só para trabalhar na minha empresa. Vamos pegar o pessoal mesmo de comunicação, né? A Globo, a Folha de São Paulo, os grandes veículos de comunicação estavam com uma dificuldade muito grande porque eles estavam contratando o trabalhador direto e eles não podiam. A lei não permitia você contratar um trabalhador PJ exclusivamente para trabalhar naquela empresa. Você podia trabalhar na Globo, no SBT. Se você trabalhasse em várias empresas, você estava garantido na lei. Se você trabalhasse numa única empresa, né, caracterizava, né, que aquele trabalhador era uma fraude na contratação do trabalho. Então, a reforma trabalhista do Temer, de novembro de 2017, ela veio regularizar esse PJ exclusivo. Então, aquela pessoa que trabalhava numa empresa de forma fraudulenta, né, e todo mundo ganhava aquele processo quando saía da empresa, ele começou a perder com essa reforma do Temer pós-golpe, assim que ele assumiu aí no golpe no nosso país. Então, o golpe que foi dado na Dilma, ele desmontou essa estrutura que você tinha que eu falo, de relações de trabalho, então criando o PJ exclusivo, criando o trabalho por hora, a gente fala do intermitente. Vamos imaginar uma pessoa que trabalha hoje na saúde, né, ou que trabalha no hospital, ele faz aquele 12 por 36. Então, quando você trabalhava o sábado e o domingo, aquelas horas eram consideradas como hora extra. Né? O dia normal era de segunda a sexta, sábado e domingo, quando você caía no sábado e no domingo, o trabalhador da segurança, o pessoal que trabalha em sistema, o pessoal que trabalha em hospitais, né? Então, quando trabalhava no final de semana, ganhava hora extra. Assim que aprovou a reforma 92 2017, passou a ser dia normal de trabalho. Então, eu quero mostrar que, assim, já vinha sendo preparado, mesmo antes do Bolsonaro, ainda no governo Temer, né, já no governo neoliberal, né, um desmonte de tudo aquilo que nós demoramos 12, 13 anos para conquistar. Né? Então, as categorias passaram a ter menos reajuste, né, não tinha mais aumento real do salário. Muitos sindicatos começaram a negociar só para garantir o emprego do trabalhador, né, no mínimo, para tentar garantir o emprego. Passamos a ter 13 milhões de desempregados num curto espaço de tempo, né, 2016, 2017, 2018, né, foram mais de 13 milhões, nós conquistamos 22 milhões de carteira de trabalho assinada e perdeu 13 milhões praticamente no período de 2 anos. Então, esse desmonte do mercado de trabalho, né, a questão do PJ exclusivo, né, a terceirização, que pode terceirizar hoje qualquer área de uma empresa. Antigamente só podia ter limpeza, segurança, terceirizado. Hoje eu posso terceirizar todo mundo. Né? Se hoje, por exemplo, um banco,
Se ele quiser, falar assim, ó, a partir de amanhã, todos os caixas serão terceirizados, vou contratar uma empresa terceira para colocar caixa dentro do banco, pode. Se eu quiser colocar uma empresa, né, e contratar caixa em supermercado por uma empresa terceira, eu posso. Se eu quiser colocar numa indústria metalúrgica, que todos os trabalhadores, né, contratados por uma empresa terceira, prestando serviço dentro da minha empresa metalúrgica, hoje eu posso. Então, já essa lei de novembro de 2017, né, autorizou, novembro de 2017, autorizou toda essa mexida no mercado de trabalho. É isso, uma explicação realmente em detalhes, né, do que realmente o trabalhador perdeu da reforma trabalhista para cá, porque muitas vezes a gente escuta o discurso ideológico, o trabalhador perdeu direitos, mas é importante mostrar quais direitos ele perdeu, e o doutor agora explicou aqui vários, né, é realmente um avassalador, assim, quanto o trabalhador perdeu nesse período,